Como viver de renda? Como acumular um patrimônio que seja suficiente para esse dinheiro começar a trabalhar para você e só esse dinheiro que você está recebendo todos os meses de renda passiva ser suficiente para bancar todos os seus gastos, todo o seu custo de vida. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. 4 passos para você conseguir viver de renda, desde o início até chegar lá na frente com um patrimônio robusto. O que você precisa fazer em cada uma dessas etapas, beleza? Pra gente começar indo direto ao ponto, a primeira etapa que eu separei aqui pra gente falar é sobre construir uma reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é do que uma quantidade de dinheiro que você vai ter guardada, investida em bons investimentos que você consiga resgatar a qualquer momento sem ter muito risco. Por quê? Vai que acontece algum imprevisto e você precisa gastar uma certa quantidade de dinheiro maior do que o esperado e isso eventualmente poderia corromper toda a sua saúde financeira. Você ficaria endividado, teria que pegar algum empréstimo para suprir aquela situação. Como por exemplo, você bateu o carro, precisa pagar o seguro, precisa pagar um médico, pagar um hospital, então você precisa ter essa quantidade de dinheiro que vai ser utilizada justamente nesses momentos de emergência e de imprevistos. E aí, para a gente construir essa reserva de emergência, igual a gente falou, a gente precisa ter baixo risco e precisa ter uma alta facilidade de acessar esse dinheiro, um fácil acesso a esse dinheiro, ou seja, ter uma alta liquidez no nosso investimento. E aí, 2 investimentos que podem funcionar muito bem nessa situação são o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Nacional que você empresta o dinheiro para ele e você vai ter um juros ali que vai ser exatamente o valor da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. E esse é o principal título, é o título mais seguro que a gente tem aqui no Brasil. Qualquer título que tenha uma rentabilidade maior do que ele é porque tem um risco maior também. E nós temos também CDBs de liquidez diária de bancos sólidos, de bancos que não são arriscados. Você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento também. E normalmente esses CDBs vão render ali próximo de 100% do CDI. Para a gente construir a nossa reserva de emergência, então, a gente precisa saber quanto de dinheiro que a gente vai colocar nesses 2 títulos, ou em algum desses 2 que você escolha, da forma que você achar mais prático, que for mais fácil para você. E aí você vai pegar qual que é o seu gasto mensal médio ao longo dos últimos meses. Por exemplo, você tem um salário de R$5.000 e um gasto de R$4.000. Você vai pegar esses R$4.000, que é o seu gasto médio mensal, e vai multiplicar por 6 a 12 meses. Ou seja, R$4.000 vezes 6 a 12 daria de R$24.000 a R$48.000. Então você tem que ter algo entre esses 2 valores na sua reserva de emergência. Porque imagina um cenário que você perdeu seu emprego, perdeu toda a sua renda. Você conseguiria sobreviver durante 6 meses até 12 meses sem se preocupar em conseguir um novo emprego urgente para conseguir colocar comida na sua mesa. Por quê? Você tem a sua reserva de emergência que vai manter o seu padrão de vida durante esse prazo. E aí, depois de ter construído toda a sua reserva de emergência, você precisa começar primeiro a investir para o longo prazo, mas antes disso, você precisa aumentar a sua renda, você precisa ganhar mais. Por quê? É muito bom você investir, você pode investir com pouco, você consegue investir a partir de R$10, R$20, R$50, já é super possível. Só que não é isso que vai fazer a grande diferença na sua vida. Você consegue acumular um patrimônio interessante investindo, por exemplo, R$100 por mês, só que se você conseguisse investir mais todos os meses, o efeito disso lá na frente seria muito maior. Então, se ao invés de investir R$100 por mês, você investisse R$200 por mês, o seu patrimônio lá na frente também seria 2 vezes maior, já que o valor que você está investindo mensalmente também seria maior. Só que você está saindo de 100 para R$200 e dependendo, depois de 40, 50 anos, o seu patrimônio pode sair de 1 milhão para 2 milhões, ou seja, vai dobrar um valor muito maior lá na frente. Então, R$1 milhão a mais no longo prazo pode fazer muita diferença na vida de alguém que ganha, por exemplo, R$5.000 todos os meses. E aí, pra gente aumentar a nossa renda, ganhar mais dinheiro, tem basicamente 2 grandes formas da gente fazer isso, né? A primeira delas é você valer mais, né? Você ter mais valor, por exemplo, para a empresa que está te contratando. Então, você precisa aumentar o seu conhecimento para conseguir gerar mais resultado e gerar mais valor para essa empresa. E aí, para investir em conhecimento, você pode comprar cursos, livros, se desenvolver, aprender novas habilidades. Tudo isso vai te fazendo valer cada vez mais e, consequentemente, na medida que você vai gerando mais resultado, se a empresa que você está tem um ambiente meritocrático, ela vai querer te recompensar por esse resultado que você está gerando. Ou seja, ou ela vai te promover ou ela vai aumentar o seu salário. E a segunda forma de você ganhar mais, aumentar a sua renda, é fazendo renda extra. Tem vários vídeos aqui no canal também que a gente fala sobre como fazer renda extra, formas de você fazer renda extra que não dependem exclusivamente do seu trabalho, do seu salário principal. E com isso você pega esse dinheiro a mais que está entrando
e pode, por exemplo, investir esse dinheiro no longo prazo. Mas antes da gente conseguir investir no longo prazo, a gente também precisa saber, a nossa terceira etapa, qual que é o patrimônio que a gente precisa para viver de renda. Como que a gente consegue calcular qual que é o patrimônio que a gente precisa para viver de renda? Bom, esse patrimônio vai depender de qual que é a taxa de juros que a gente tem nos nossos investimentos, ou seja, quanto de retorno a gente consegue gerar com os nossos investimentos e qual que é a renda que a gente precisa para ter a nossa liberdade financeira. Então tem gente que consegue a liberdade financeira com R$2.000, R$3.000 e tem gente que vai precisar de R$40.000 por mês para atingir a liberdade financeira. Então, juntando a nossa taxa de juros, o tempo que a gente vai usufruir desse dinheiro e também a nossa renda mensal desejada, a gente consegue saber qual que é o patrimônio necessário para gerar essa renda que a gente precisa. E aí tem duas formas da gente fazer esse cálculo. Uma que é um pouco mais complexa, que eu não vou entrar aqui ao longo desse vídeo, mas basicamente é a seguinte: você vai construir um certo patrimônio, você vai aos poucos consumindo esse patrimônio. Ou seja, a cada mês que passa, o seu patrimônio total vai gerando juros ali, mas você vai consumindo de pouquinho em pouquinho esse patrimônio até o fim da sua vida. Vai chegar um momento que você não vai ter mais esse dinheiro, provavelmente no momento, se você fizer o planejamento adequado, depois que você já não estiver mais aqui. Então vai sobrar ainda um pouquinho de dinheiro lá no final. Mas também tem a segunda forma, que é mais fácil da gente calcular, e ela também é um pouco mais conservadora, mais fácil da gente ter uma previsão de que esse dinheiro vai de fato perpetuar ao longo do tempo, que é fazer um cálculo pensando que você não vai consumir esse patrimônio ao longo do tempo, mas na verdade o seu patrimônio vai ficar constante ao longo do tempo ou até mesmo ser corrigido pela inflação. E aí a sua renda mensal, ela não vai ser descontada desse patrimônio. Por exemplo, imagina que você investe numa carteira diversificada de fundos imobiliários, que a gente vai falar na próxima etapa também, mas você investe nessa carteira de fundos imobiliários ou você tem um imóvel, se você pega o aluguel todos os meses, o valor do seu imóvel não está reduzindo, você não está diminuindo o seu patrimônio, você não está tendo cada vez menos imóveis, por exemplo, por pegar o aluguel. Então o seu patrimônio como um todo vai se manter e você vai, por exemplo, corrigir esse patrimônio pela inflação ao longo do tempo. Então, para a gente calcular isso de uma forma um pouco mais conservadora também, o que você pode fazer? Imagina que você tem uma renda mensal desejada de R$10.000, você vai pegar esses R$10.000 e vai multiplicar por 300, ou seja, 10.000 vezes 300 vai dar R$3 milhões. Então, R$3 milhões é o patrimônio que você precisa para conseguir um retorno mensal e ao longo do tempo você não vai consumir esse seu patrimônio. Se você precisa de R$5.000, por exemplo, 5.000 vezes 300 vai dar R$1,5 milhão. Então, esse é o patrimônio que você precisa acumular para manter o seu padrão de vida e ter essa renda mensal de R$5.000 que você deseja, beleza? E aí depois a gente chega no nosso quarto e último passo, que é justamente você investir rumo à sua liberdade financeira, rumo à sua independência financeira. E aí você vai fazer isso de acordo com o seu perfil de investidor. Quanto mais conservador você for, mais títulos do Tesouro Direto e da renda fixa você precisa colocar na sua carteira. Quanto mais arrojado você for, quanto mais agressivo você for nos seus investimentos, quanto mais risco você suporta correr, menos renda fixa e mais renda variável você vai colocar nos seus investimentos. E aí muita gente me pergunta, né? Eu tenho que investir em renda fixa ou renda variável? Tesouro IPCA ou ações que pagam dividendos? Não, você nunca tem que pensar em um ou outro. Você tem todos à sua disposição. Então faça uma carteira diversificada em cada uma dessas opções, porque a diversificação também vai reduzir o risco dos seus investimentos. Então, primeiro define o seu perfil de investidor, vê qual que são os ativos que você pretende colocar na sua carteira e qual que vai ser o peso de cada um desses ativos dentro da sua carteira também. E aí você pode ter títulos de renda fixa, que basicamente são empréstimos que você faz para alguma instituição financeira. Então, por exemplo, um CDB, uma LCI, uma LCA, você pegando seu dinheiro, emprestando para o banco e lá na frente ele vai te devolver esse dinheiro com juros. Os títulos do Tesouro Direto são títulos que você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e lá na frente você vai receber com juros também esse valor. Quando você compra, por exemplo, uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. Você se torna sócio, se torna dono daquela empresa e, consequentemente, você tem direito a um pedaço do lucro daquela empresa proporcional ao valor que você está investindo nela também. Então, se a empresa estiver crescendo no longo prazo, gerando mais lucro, você tem direito a uma parcela desse lucro que vai cair na sua conta em forma de dividendos e também isso é isento de imposto de renda. E, por fim, nós temos os fundos imobiliários também que a gente comentou, que é uma forma inteligente de você investir em imóveis através da Bolsa de Valores. Então, você pode comprar cotas de fundos imobiliários e você vai recebendo aluguel ao longo do tempo. E aí não tem o melhor investimento. O melhor investimento é uma carteira diversificada de acordo com o seu perfil de investidor. Quanto mais conservador, mais renda fixa você coloca, e quanto menos conservador, mais ações e fundos imobiliários, mais renda variável você coloca na sua carteira. E o mais importante da gente mencionar aqui é que isso tudo não é difícil. Esse passo a passo não é difícil de executar. Ele só é demorado. Você não vai começar a investir esse ano e daqui a 5 anos você já vai estar aposentado. Não, não é assim que vai funcionar. Na verdade, você precisa pensar sempre a longo prazo. Você começa a investir e depois de 10, 15, 20, 30, 40
anos você vai ver o seu resultado. E aí, quanto menos tempo você tiver para investir, obviamente, maior vai ter que ser o seu esforço, maior vai ter que ser o seu sacrifício para aumentar a sua renda e poupar cada vez mais para conseguir acumular o patrimônio que você precisa para chegar lá na sua idade de aposentadoria. Porque a gente sabe que o INSS nunca vai ser a melhor opção para a gente aposentar. É basicamente uma grande pirâmide que está quase quebrando e ela não se sustenta. É questão matemática. Tem muita gente precisando do dinheiro e pouca gente contribuindo, então não vai ter como sustentar a nossa aposentadoria. Por exemplo, a minha aposentadoria, na hora que eu tiver 60 anos, não vou poder depender do INSS, a gente sabe disso. Então, por isso, crie a sua própria carteira de investimentos com seus investimentos de renda fixa e de renda variável também. E se você quer aprofundar um pouco mais nesse tema, não sabe exatamente como analisar cada um desses ativos, quais colocar na sua carteira, quais são melhores ou piores para o seu perfil também, vou deixar o link aqui embaixo do meu treinamento Bola de Neve, que lá eu te ensino tudo. Desde como analisar uma ação do básico até o avançado, análise fundamentalista, análise qualitativa, contabilidade, valuation e também investimento de renda fixa. Tudo bem completo para você sair do zero até o mais avançado. 12 vezes de R$ 39,70, bem barato para você ter esse acesso por um ano a todo o conteúdo. Espero que você goste, eu te vejo lá dentro do Bola de Neve e até a próxima. Um grande abraço e até mais.